Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, programa que mostra na íntegra a luta dos trabalhadores. Nosso programa de hoje começa com uma entrevista com a Valdice Gomes, ela que é presidenta do Sindjornal, que vai falar sobre o Conselho de Promoção pela Igualdade Racial. Valdice, no último dia 28 de fevereiro, tomou posse, os conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Como foi essa trajetória, a luta para chegar até esse momento e como ficou a composição desse conselho? O Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado, de Alagoas, é uma luta já do movimento negro já de alguns anos. E especialmente nos últimos 2 anos, quando a Federação Nacional de Jornalistas fez parte do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, nós propomos e nós começamos a procurar também o governo do estado no sentido de que fosse implantado o Conselho de Alagoas. E isso nós, claro, procuramos o apoio de outras entidades, dos movimentos sociais, da sociedade civil, que também concordam com essa luta, e procuramos fazer um trabalho junto ao governo para que o Conselho fosse finalmente implantado. Nós fizemos um documento onde a ministra Luísa Barros também recebeu esse documento, e promovemos uma reunião onde representantes do movimento negro, a ministra e a secretária Kátia Borne, da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, conversassem sobre essa possibilidade. E finalmente, agora, no dia 28 de fevereiro, esse conselho tomou posse, um conselho que tem a participação ampla da sociedade civil alagoana, principalmente de entidades que têm atuação na defesa da igualdade racial, e aí entidades de trabalhadores, como a CUT, entidades que representam a cultura negra no estado de Alagoas, entidades dos quilombolas, dos indígenas, e da religião afro também. Então está bem diversificado entre os atores que fazem essa defesa, e a gente entende que é uma ferramenta que a gente dispõe para que os assuntos, os temas ligados a essa questão racial, elas tenham um fórum onde governo e sociedade civil se sentem para tentar resolver essas questões. Como é que o Conselho pode funcionar? Quais as atribuições do Conselho para combater o racismo? O Conselho ele trabalha desde a formulação de políticas de promoção da igualdade racial, ele participa da discussão das propostas e ele também fiscaliza a execução dessas políticas. Então é um conselho onde todas as questões relativas à questão racial, por exemplo, o assassinato de jovens negros no estado. Sabemos que o estado está aí com índices alarmantes de assassinatos de jovens negros. Nós podemos e devemos, essa com certeza será uma das primeiras e principais lutas desse conselho, é fazer com que o estado promova políticas de redução urgente desses assassinatos contra a juventude. E o coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal falou com a nossa equipe sobre o Marco Civil da Internet. Jonas, como se deu a construção histórica e o que é o Marco Civil da Internet? O Marco Civil a gente chama de a Constituição da Internet, porque ele define direitos e deveres. O projeto que foi aprovado na Câmara estabelece esses direitos, como, por exemplo, o direito à privacidade do usuário, o direito do usuário de ter uma comunicação pela internet neutra, ou seja, que a operadora não possa vender um pacote diferenciado para quem tem mais ou menos dinheiro, e também a garantia para que essas pessoas não tenham seus conteúdos censurados na rede e que qualquer retirada de um site ou de um artigo só possa se dar com uma autorização judicial. E o que é que isso
muda na vida prática de cada cidadão? Por que foi tão polêmica esse processo de aprovação dessa lei? A discussão do Marco Civil gerou muita polêmica porque você tinha de um lado o lobby das operadoras de telecomunicação que querem ganhar mais dinheiro com a internet e do outro lado ativistas, especialistas e o próprio governo querendo garantir os direitos relacionados à internet dentro do projeto. O Marco Civil é importante porque hoje, sem uma lei, o usuário fica penalizado, porque ele fica à mercê daquilo que o provedor de internet ou a plataforma, como é o caso do Google ou do Facebook, querem fazer. A partir do momento em que a gente tem uma lei, a gente estabelece limites ao que as operadoras podem fazer, garante esses direitos e isso faz com que, inclusive, o usuário possa recorrer na justiça se ele entender que os seus direitos estão sendo lesados. O presidente da FENAGE, Celso Schoder, falou sobre a PEC dos jornalistas. Qual é o estágio de tramitação da PEC nesse momento? Olha, surpreendentemente nós tivemos a PEC aprovada no Senado num tempo recorde. Menos de 5 meses ela estava pronta para votar. O período de tramitação de PECs desse tipo, de emendas constitucionais, leva mais de 5 anos. Então nós votamos num tempo recorde e com uma aprovação recorde, ou seja, quase unanimidade, 60 votos, 64 votos numa e 67 votos na segunda instância. Nesse momento, aprovado no Senado, ela está na Câmara dos Deputados. E aí já foi aprovada, já passou pela Comissão de Justiça e Constituição, portanto ela está apta a ser votada numa comissão especial. Nesse momento ela está esperando essa comissão especial ser montada. O tempo do Congresso Nacional é um tempo muito peculiar, submetido obviamente às agendas políticas do país. E neste momento há um certo tensionamento entre uma base do governo e nós achamos mais conveniente, e os deputados e os senadores que responsáveis pela tese, por suas relatorias, também de esperar um pouco a tensão política brasileira, ou seja, o cenário brasileiro, amenizar um pouco para que possamos colocar esta agenda, que é uma agenda dos jornalistas, mas é uma agenda da sociedade. Então, nesse momento, estamos esperando a comissão especial ser montada, emitir o seu relatório. Imaginamos, queríamos e gostaríamos, não sei se vai ser possível em função da agenda eleitoral, que fosse ainda votada este ano. Ou seja, nós gostaríamos que este ano terminasse como terminou há 3 anos atrás, quando nós conseguimos aprovar a PEC no Senado. E o programa Eu Quero Ver acompanhou o ato dos servidores de Mata Grande no Ministério Público Estadual. Confira. Qual é o motivo dessa visita aqui dos servidores ao Ministério Público Estadual? Bom, o motivo é devido às reivindicações, né, que têm sido feitas lá em Mata Grande, tanto ao Ministério Público Municipal, quanto à Prefeitura, né? Os secretários. Nós temos feito algumas reivindicações e algumas não. Praticamente as reivindicações lá elas não têm sido atendidas e nós gostaríamos nesse momento, né, aqui de tentar resolver com o apoio aqui em parceria com a CUT e gostaríamos de fazer um apelo. Nesse momento nós estamos indo para a audiência com o promotor Sérgio Jucá, né, para ver se a gente consegue ver, né, essas petições que têm sido feitas lá e que nós não temos tido respostas. Há uma série de reivindicações aqui, desde a verba do Fundeb, né, que não está sendo repassada, a questão de previdência, transparência e insalubridade. Fala um pouco de cada um. Lá nós não temos tido transparência, né? Nós temos feito determinadas reivindicações com relação à verba do Fundeb, com relação ao repasse para a Previdência, né, o Instituto de Previdência. Nós temos feito
estamos insatisfeitos com a questão da insalubridade, dos servidores que trabalham em situação insalubre, e nós vimos agora mesmo, foi aprovado um projeto que prejudicou seriamente esses servidores, porque foi mandado para a Câmara um projeto que foi aprovado 5% grau mínimo de insalubridade, 10% grau médio e 20% grau máximo. Então nós vemos aí que foi dado uma insalubridade pela metade, e aqueles servidores que trabalham numa área de risco, de grau, que é grau máximo, nesse caso aí eles estão sendo prejudicados seriamente, né? Aliás, todos estão sendo prejudicados. Aí vem a questão da falta de transparência no repasse para o Instituto de Previdência, que nós temos pedido extrato bancários e não tem sido dado. Nós temos um problema sério com os professores inativos, que o ano passado os professores eles tiveram um aumento de 18,4, um reajuste de 18,4, onde tanto os ativos quanto os inativos eles têm direito a esse aumento. E tivemos esse aumento e com direito ao retroativo referente ao reajuste de janeiro, fevereiro, março e abril. E nós sabemos que é um direito tanto do ativo quanto do inativo, e não foi dado. E o Comitê Estadual do Plebiscito pela Constituinte realizou na última semana uma oficina de formação. Aconteceu no dia 12 de abril, no auditório do Sindicato dos Bancários, a primeira oficina de formação do Comitê Estadual do Plebiscito Popular por uma Constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma política. Participaram do evento 67 pessoas, representando 31 movimentos e entidades do campo e da cidade. A mesa de abertura foi composta por representantes da UNE, MMTRP, MST, CUT e Fórum de Reforma Urbana em Alagoas. Os participantes foram divididos em 2 grupos de discussão, que aprovaram diversas iniciativas de ação como debates, formação de comitês e organização dos locais para a coleta de votos durante o período de 1 a 7 de setembro, quando ocorrerá o plebiscito nacional. E a Secretaria de Políticas Sociais da Central Única dos Trabalhadores realiza esta semana um ato-debate sobre os 50 anos do golpe militar. E relembrando os 50 anos do golpe militar no Brasil, o professor da UNEAL e UFAL, Oswaldo Maciel, falou com a nossa equipe sobre os impactos da ditadura no país. Veja só, eu poderia falar 3 ou 4 coisas que eu acho que podem contribuir para a discussão de vocês, certo? Uma é a seguinte, como o golpe ajudou a entender o que é o Brasil contemporâneo, certo? Uma segunda questão, eu acho que está relacionada com a forma como esses 50 anos do golpe têm servido para se discutir, para se debater aquele período, e é muito característico a gente perceber uma revisão que a historiografia está fazendo em cima daquele tema. Uma revisão que, no meu entendimento, é muito complicada, certo? E uma terceira questão é a seguinte, perceber um pouco a discussão sobre o golpe aqui em Alagoas, que é uma coisa muito pouco estudada e que alguns estudos algumas pesquisas têm revelado assim, novidades em relação ao que acontecia aqui em Alagoas naquele período. Acho que eu poderia falar um pouco sobre essas 3 questões, certo? Bom, em relação ao golpe de 1964 e ao que se seguiu ao golpe, que são 21 anos de ditadura, é importante a gente colocar, no primeiro momento, o seguinte, que como nós vivemos numa sociedade de classes, uma sociedade que se polariza em disputas entre grupos políticos com interesses diferentes, naquele momento nós tínhamos diversos interesses em disputas e naquela configuração nós percebemos que a forma como a classe dominante no país, articulada com boa parte
dos militares consegue polarizar a opinião pública, polarizar os interesses públicos do país em uma discussão de vida ou morte entre o que eles diriam que era democracia e o que era o totalitarismo do comunismo. O que eles diriam que era o bem-estar da família e, de outro lado, a maldição da coletividade em que tudo se esvairia, certo? Então, dentro dessa discussão, que era uma discussão eminentemente ideológica, você percebe que se preparava a opinião pública para a montagem de um golpe no país. Um golpe que foi articulado com classes médias conservadoras, com o grosso do empresariado brasileiro, articulado com os interesses do imperialismo, particularmente o norte-americano, e com o oficialato do país. Então, em cima desta configuração, montou-se uma intervenção no poder, certo? Um poder que, aquele momento, né, no chefe do executivo, nós tínhamos o João Goulart, e o João Goulart, que sempre ao longo de sua trajetória política, ele tinha características de muita dubiedade. Se por um lado ele era um latifundiário, por outro lado ele era um herdeiro direto, certo, do getulismo, e era uma figura que acenava com reformas de base, e essas reformas de base, mesmo que tímidas, como elas estavam sendo sinalizadas naquele momento, elas mexiam em determinados pontos da estrutura brasileira que não era interessante para os grupos dominantes. Então, em função disso, cria-se uma imagem, primeiro isola-se a figura do João Goulart, certo? Das suas principais lideranças políticas que estavam na base do governo, isola-se uma parte da esquerda e articula-se uma pressão tanto no parlamento quanto nos ministérios, junto com as Forças Armadas, para se realizar o golpe, certo? Com a instabilidade política que se cria naquele momento, você justifica, digamos assim, para a opinião pública, a montagem desse golpe. E, em certa medida, uma parte da sociedade brasileira, essa ala mais conservadora da sociedade brasileira, como eu falei, o empresariado de maneira em geral, os interesses do imperialismo norte-americano que estavam muito bem implantados na sociedade brasileira em pontos chaves. E essa classe média, uma classe média muito conservadora, que nós tínhamos à época e ainda temos hoje em dia, então você termina criando o esqueleto básico para fazer com que os militares assumam o poder. A partir de então, você tem uma reconfiguração da geopolítica econômica do Brasil, que está articulada com toda uma geopolítica da América Latina. A América Latina, esse era um dos interesses do capital norte-americano, precisava ser, digamos assim, aliviada de determinados entraves, e esses entraves impediam que uma nova forma do capitalismo se apresentasse por aqui. Porém, esses novos detalhes, essas novas informações vêm acompanhadas de uma revisão no que é a essência daquele processo. E basicamente essa revisão vem colocando 2 ou 3 questões que eu acho que são muito complicadas para a gente discutir o que foi o golpe de fato, e que isso termina contribuindo para fazer com que a sociedade brasileira vá enquadrando aquele período, vá construindo uma memória daquele período que seja favorável à parte da classe dominante que terminou se beneficiando com o golpe. Então essa revisão, grosso modo, tem dito o seguinte: primeira questão, a ditadura, o golpe e a ditadura não foi um golpe militar e não foi uma ditadura militar. Por quê? Teve não só a execução da sociedade civil, como teve o apoio decisivo da sociedade civil em vários momentos do período militar. Essa é uma primeira questão. Então, quando se diz isso, você termina obscurecendo o caráter classista que terminou sendo decisivo para que o golpe se configurasse de determinada forma e para que aquele processo político
de restrição se configurasse daquela forma. Um estado de exceção, com censura, com perseguição, com prisão, com tortura, entende? Então, essa revisão que a gente vê saindo em entrevistas na televisão, que a gente vê a mídia divulgando de que não foi um golpe simplesmente militar, mas foi um golpe civil-militar, contribui para disseminar a ideia de que, de fato, a ditadura teve um apoio de parte significativa da população brasileira. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Acompanhe as nossas reportagens pelo nosso blog euquerovercult.blogspot.com. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, o nosso e-mail é euquerovercult@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.